Fala pessoal, esse é o nosso podcast Papo para Síndico, em parceria com a Supergasbras. Eu sou o Rafael Bernardes, sou um membro da equipe Síndico Lab e a gente vai trazer vários especialistas da Supergasbras e um síndico profissional que tem aí capacidade de falar sobre manutenções prediais. Estou aqui com o Glauco e o Silvio Levi, vou pedir para que vocês se apresentem aí para a nossa audiência, para o nosso público, que são síndicos profissionais ou pessoal do mercado. Meu nome é Glauco Peixoto, sou coordenador de instalações industriais na Supergasbras, empresa com 78 anos de mercado que oferece energia para os seus clientes, com foco em segurança nas instalações condominais. Muito bem. Olá pessoal, Silvio Levi da SL Sindicância, engenheiro civil de formação, há 8 anos e pouquinho, síndico profissional, tendo como especialidade a implantação de condomínios novos, né? Aquele primeiro momento de vida do condomínio, quando as incorporadoras e construtoras indicam um síndico ou alguns síndicos e participam da concorrência e sou eleito, e também síndico de condomínios de alto e altíssimo padrão na cidade de São Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí, pessoal, a gente trouxe aí dois grandes personagens do mercado, o Glauco, super especialista na Supergasbras, e o Silvio Levi, que não precisa nem de apresentações, né? O Silvio Levi, ele tem um nome muito forte na questão de implantações de condomínios novos, é o preferido das incorporadoras e dos moradores, porque tem um alto conhecimento técnico, né, Silvio? E você precisa ter isso para você fazer a gestão de um condomínio, pelo menos na implantação ou até depois disso, para que você não perca garantias, possa valorizar o patrimônio e entregar para o morador exatamente isso que ele espera. É a valorização, é a segurança, é o bem-estar, é a qualidade de vida, principalmente a segurança e valorização, né, Silvio? Bom, gente, a gente vai começar aqui esse programa Papo para Síndico e vamos falar algumas informações do mercado. Algo relevante para o síndico, né, que é quem vai consumir esse material. Hoje, um síndico, ele tem aí, eu não vou chamar de tempo de gestão, mas eu vou falar de tempo médio de gestão, né? De 2 a 3 gestões, quer dizer, de 2 a 4 a 6 anos. Só que existe aí dentro dessa gestão um problema, que são os indicadores de o porquê que ele sai do condomínio. Porque ele é destituído, ou ele mesmo pede essa renúncia. Em primeiro lugar, a ausência de comunicação. É um problema bem evidente aí para os síndicos de São Paulo e do Brasil. E em segundo lugar, a manutenção. E se você for analisar, o problema de comunicação a gente tem em todas as corporações, né? Seja pequena, média, grande, família, esposa. Mas a manutenção, ela é essencial. Porque se vocês pararem para olhar a natureza de um condomínio, ele é um condomínio que é uma manutenção geral, né? Uma manutenção diária, rotineira. E o que você informa para o condomínio? O que você fez. E o que você faz é manutenção. Então, se você não faz a manutenção, você não tem que informar. Se você faz a manutenção e não informa, eles vão te pegar. E se você faz a manutenção e mesmo assim informa, eles também vão reclamar. Então, eu acho que a nossa gestão, a gestão condominial é baseada em manutenção. Vocês concordam com isso? Com essa visão? Concordo, Rafa, só queria fazer só uma pequena correção. A gente, às vezes, se comunica, mas não se comunica o suficiente ou de forma como o condômino merece receber a comunicação. Perfeito. Eu costumo dizer que você falou bem, você falou até em família, né? A falta de comunicação, a falha na comunicação é um impedimento para todos. Então, a gente tenta fazer, a gente já falou disso um pouquinho no passado, a gente está sempre sendo criticado pela nossa forma de comunicar. Mas vamos falar agora na parte de manutenção. Se você faz e não se comunica, ninguém sabe o que está fazendo. Eles podem ter a percepção. Opa, está tudo funcionando, o elevador, as bombas, o aquecimento, está tudo ok, então alguma coisa está acontecendo. Mas você precisa comunicar. E você precisa comunicar até porque, você falou um pouco de implantação, o síndico da implantação e mesmo o síndico dos condomínios tradicionais, já que eu chamo de voo de cruzeiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Se você não fizer as manutenções preventivas previstas, seja no manual do síndico, que é o primeiro documento direto ligado à construtora com o síndico, seja pelas normas, seja pelo próprio Secov, o manual de procedimentos que o Secov orienta de manutenções. Que é um grande manual, né? Um grande manual, uma ferramenta importantíssima que muitas vezes na correria o síndico acaba não utilizando. Você tem que utilizar, você vai, como você falou, você vai começar não só a prejudicar os sistemas, mas você vai começar a desvalorizar o patrimônio do seu cliente, que é seu cliente, é seu condômino, e também cliente condômino da construtora e da incorporadora. Não à toa, algumas construtoras, principalmente algumas incorporadoras, estão fornecendo, no primeiro momento de vida do prédio, uma ferramenta
para que você, síndico, com seu gestor predial, possa, entre aspas, garantir que você está cumprindo. Então ela está bancando naquele primeiro momento, porque o interesse dela não é das incorporadoras sérias, construtoras sérias, obviamente, não é se eximir da responsabilidade e da Não, de jeito garantia. nenhum. Pelo contrário, porque o cliente do síndico é o mesmo cliente dela. Exato. Então ela quer que você, síndico, você, gestor predial, garanta que o que ela previu esteja acontecendo, esteja ocorrendo da forma preventiva para você preservar todos os sistemas dela. Ela quer que aquilo funcione, né? Ela não está indo contra os moradores, ela está indo na mesma direção. É isso. Entrega sem reclamação para vender o próximo. É isso aí. E quando a gente fala de sistema, né, equipamentos, principalmente gás, a gente tem 3 sistemas ali essenciais dentro de um condomínio. É a luz, né, energia elétrica, a água e o gás. Mas o gás, a gente tem um olhar bem cuidadoso sobre ele, né? Porque se você está sem luz, você está sem gás também. E tudo bem. Só que quando a gente está sem gás, a gente está sem banho e comida. E aí que a coisa fica um pouco mais complexa, né? Então, eu queria, Glauco, que você falasse pra gente sobre isso. Exato. Porque para você é uma análise técnica, mas para quem vive é conforto, é qualidade de vida e alimentação. O gás, a energia elétrica e a água andam ali lados a lados, né? Então a gente precisa ter um olhar muito bem detalhado sobre isso, né, Glauco? Exato. O gás é um item básico, essencial. Essencial. Na casa de toda a população, né? É parte do pacote de energia que move o lar, que move a vida das pessoas. Um pacote de energia, hein? É um produto que é capilarizado em 100% dos municípios brasileiros, 95% das casas têm acesso, consomem, então é um dos produtos com maior capilaridade do país. E quando a gente fala, voltando à comunicação, é a assertividade da comunicação, né? A gente trabalha com um produto industrial, um produto técnico, e a gente precisa trazer para um consumidor, para um morador, para um síndico, de forma estruturada que a gente fala de comunicação, né? Trazendo quais são os padrões de manutenção de uma forma clara, que ele entenda, que ele saiba onde buscar recurso, que ele lide com aquele momento de forma segura, né? Com gás, com respeito e segurança, mas que ele consiga entender e no dia a dia fazer os acionamentos que ele precisa, saber onde encontrar um documento, e isso valoriza também o imóvel dele, né? É verdade, então, com certeza. Tendo as documentações em dia, tendo a RT, tendo uma empresa de confiança no fornecimento, isso faz com que ele se sinta, que o lar se valorize e o momento com a família também. É uma questão de segurança e redução de custo também, né? Porque se você fizer uma manutenção adequada no seu equipamento, e é uma coisa que os moradores têm muita deficiência, né, Silvio? Ele sabe disso. É a manutenção dos seus aquecedores. Como é que funciona isso, Glauco? É anual, é mensal, é semanal? A recomendação é que seja feita no mínimo uma vez ao ano a manutenção dos aquecedores. Isso vem de encontro ao que a gente vem relatando, né? É a redução de custo. Você tem um equipamento ali com manutenção em dia, você, numa preventiva anual, tem um gasto menor que te evita uma quebra, que prolonga a vida do seu ativo, que no momento de valorização, que você resolver fazer uma mudança, alguma coisa, você tem ali um certificado de garantia de tudo que você tem dentro do imóvel. E é parte da empresa que fornece o gás, que acompanha o dia a dia, que oriente o cliente, que disponibilize para ele um catálogo de empresas homologadas, certificadas para que aquela manutenção seja bem feita, que seja validada com uma RT de segurança, para que se, um caso até mesmo de um outro sinistro, alguma coisa, você tem toda a documentação em dia ali do... Eu costumo dizer, Glauco e Rafa, o brasileiro não tem a cultura da manutenção preventiva. Não tem. Acho que isso vale para todos nós, vale realmente para o povo brasileiro. A gente não Todos tem a segmentos. cultura, mas que aos poucos eu entendo que está mudando, né? Desde a indústria automobilística, enfim, tem mudado ao longo das décadas. Eu percebo isso em mim e percebo isso na minha profissão. Então, não ter a cultura da manutenção preventiva, o que a gente precisa? Que ela seja incentivada. E aí eu jogo um pouquinho para as empresas fornecedoras, que eu acho que elas têm que fazer um pouco mais de campanha. Isso é uma sugestão que eu, como síndico, eu, como consumidor, sinto falta. Acho que tem que fazer um pouco mais, tem que dar visibilidade. Você falou da prolongação da vida do ativo, do equipamento, né? É muito melhor você fazer uma preventiva, que vai te custar um pouquinho, do que uma corretiva que pode custar um pocão, ou mesmo uma depreciação, ou você perder aquele equipamento.
E até um acidente, né? Como a gente tem visto. Porque, vamos falar de segurança, né? A gente falou do conforto, enfim, eu acho que fala até de harmonia, porque você não ter as energias disponíveis, você vai gerar uma desarmonia, Total. seja no empreendimento, seja dentro da sua casa, né? É verdade. Imagina você chegar em casa e não ter uma água aquecida nessa época do ano. É um problema, né? As filhas, os filhos, a esposa, o cônjuge vai reclamar. Então, é muito importante, e aí eu entendo que todos nós que estamos ligados ao assunto, temos que ajudar a fazer. Eu faço, por exemplo, campanhas. De vez em quando eu mando comunicados, lembrando que, olha, a própria companhia ou as empresas homologadas que a companhia já homologou estão habilitadas a fazer. Muito bom. Síndicos, vamos fazer, vamos divulgar. Você fazer talvez uma coletiva, você vai gerar uma taxa muito mais econômica para cada um dos usuários. É global. Faz global. Então, assim, um prédio que tem 50 apartamentos, se você fizer por 50 ou por 40 e muitos, talvez você não vai conseguir acessar 100% das unidades, você vai ter uma taxa assim do que o cara individualmente fazendo dessa forma. Então, acho que tem que ter o comprometimento de todas as partes para poder divulgar um pouco mais isso. E vocês disponibilizam isso, Glauco? Eu vi que você falou de um catálogo. Sim. A gente tem essa deficiência hoje no mercado, né? Não sabe quanto tempo tem que ser feita essa manutenção e se tiver que ser feita, a quem eu recorro? Porque é difícil, né? Você confiar num prestador de serviço sem uma homologação. Vocês fazem isso hoje? Exato. Isso é um dos pilares da Supergasbras. Legal. Segurança e manutenção das instalações. E aí volto pelo que o Silvio falou sobre o conhecimento das pessoas da manutenção. Então, desde a entrada do condomínio, do cliente, a Supergasbras tem um cuidado de orientar ele no que a gente cuida, nossa responsabilidade, dos nossos sistemas técnicos, faz a manutenção, até o que ele pode fazer no dia a dia, como uma preditiva que a gente chama de manutenção. Ele pode verificar uma caixa, que ele mesmo pode conferir um pequeno vazamento na rede dele, e nós já disponibilizamos no nosso canal 24 horas de atendimento que ele pode acionar e fazer manutenção. Então, esse manual vocês podem disponibilizar para a gente disponibilizar para a nossa audiência? Vocês têm um manual? Olha, o que fazer? Sim, claro. E você acha que é possível a gente entregar isso para os síndicos que acompanham a gente? Interessante. Exato. Seria um manual do que fazer, né? Que às vezes nem a gente sabe. Uhum. Eu aposto que a grande parte do público que nos assiste, meus colegas síndicos, não sabem da obrigatoriedade da norma 13.000 não sei quanto, acho que é 13.103, se não me engano, da obrigatoriedade de se fazer manutenção. Assim, eu não faço manutenção anualmente nos meus equipamentos da minha residência, mas eu procuro orientar, procuro sugerir, procuro fazer, né? De novo, a norma está lá, eu acho que tem algum motivo muito sério para ela existir e pedir essa periodicidade. A gente não pode confiar somente no sentimento das pessoas acharem que está com algum problema e acionar. Né? A gente estava falando nos bastidores sobre o cheiro, tanto do gás natural quanto no gás GLP, que ele é proposital, porque o gás, naturalmente, ele não tem cheiro, mas a gente não pode depender do seu vizinho, do seu condômino, identificar o cheiro para falar, olha, estou com problema. Então, assim, nada como a gente... E eu estou me culpando aqui por não fazer anualmente na minha residência. Faz 2 anos que eu tenho feito, porque tivemos problemas no prédio. Mas de incentivar, assim, os nossos condôminos, incentivar a cadeia como um todo, que faça a preventiva. E, de novo, em grande escala, vai ficar muito mais viável para toda a população. Mais barato. E eu acho que é isso. Falta, pelo menos assim, nas minhas gestões, eu não confiava na informação do mercado. O que isso significa? Eu não tinha uma empresa ou empresas homologadas que eu tivesse confiança para poder chegar para os moradores e falar, moradores, todo ano tem que fazer essa manutenção, tá aqui uma lista. E isso para mim me impedia, né? Era um impeditivo. Agora, se hoje a gente tivesse um manual de boas práticas mesmo, e eu vi que a Supergasbras tem, o que a gente tem que fazer agora é disseminar essa informação. Falar, olha, tem que fazer, façam por esses, porque a gente sabe que é bom. E remetendo, acho que é uma norma, né? Para mostrar que aquilo existe uma legalidade. Uma obrigatoriedade atrás daquilo. Ninguém vai fiscalizar. Mas não adianta, depois que você tem um incêndio na sua casa, Deus me livre, mas a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses. E se eu tivesse esse manual? Sim. Você sabe, você falou de incêndio, desculpa só interromper, o Glauco ia pedir a palavra, mas só para emendar. Essa semana eu estive conversando com uma mesa grande, era uma mesa redonda aí de umas 15 pessoas, onde eu falei do seguro, né? Por acaso, a infelicidade de ter tido um incêndio há 1 mês atrás exato, num prédio, num apartamento, num prédio que a gente administra, num prédio que a gente é síndico. Eu estava em reunião com o conselho e com os advogados dentro do prédio, e teve um incêndio de uma unidade privativa por falhas da unidade, enfim, estava em obra. E na mesma linha de raciocínio que eu falei aqui agora,
eu estava provocando o mercado de seguradoras e corretores de seguro. Como as corretoras de seguro têm que incentivar, têm que lembrar os síndicos e administradoras de fazer o seguro da unidade privativa. Claro, os síndicos fazem todos da unidade da construção como um todo, né, do seguro do prédio. Mas o seguro das unidades privativas, que é baixíssimo, Verdade. não é feito por, eu poderia chutar, talvez, mais de 90% da população. Eu acredito. Não tem seguro. Ele tem seguro do carro, talvez 50%, 60%, 70%. Mas da unidade privativa dele, no apartamento dele, não. Difícil. E ele não tem noção dos riscos que ele causa, não só para ele de perder tudo, mas os prejuízos que ele vai causar para os demais e para a área comum. Né? É Então, um incêndio num verdade. apartamento vai gerar problemas nos vizinhos de baixo, porque a água vai vazar, Com vai alagar certeza. elevadores. Então, na mesma razão de fazer um incentivo para que haja manutenção preventiva, o que é obrigatório, por exemplo, no sistema de gás, Perfeito. por que não as seguradoras também, as corretoras ajudarem a gente a divulgar a obrigatoriedade, ou não a obrigatoriedade, mas na necessidade e de baixo custo de se fazer 30, um seguro. 40, 50 reais. É bizarro. Isso vai de encontro à responsabilidade que o síndico tem também em trazer para o mercado e trazer para os condôminos uma empresa de gás realmente que tenha toda a certificação e documentação. Então, na hora de contratação de seguro, é obrigatório que você tenha ali uma RT, um teste, né, que demonstre a segurança daquela instalação, daquele sistema de gás que está ali. E dentro disso a gente vai além e leva para o cliente as informações técnicas da central dele, dos equipamentos dele, com a periodicidade de manutenção. E controlamos para que ele tenha o cumprimento ali em dia daquela manutenção. E é sensacional, porque eu vou bater de novo na tecla que abrange os dois problemas. Esse manual de vocês, ele fala com comunicação e manutenção, né? Que hoje o sistema, vamos falar em risco. Hoje a gente tem um sistema de um painel elétrico e gás que seriam, né, situações que poderiam colocar o morador em risco. E a gente sabe que muitas empresas do setor, principalmente as maiores que atendem, né, como concessionário, não nos dão esse respaldo, não nos dão esse tipo de comunicação. Pelo contrário, né? A gente tem dificuldade de chegar até eles. E aí quando a gente fala também de risco, a gente também queria desmistificar aqui um pouquinho essa relação entre o gás encanado e os cilindros. Falar também sobre esse tipo de situação, que pra gente mexe muito com o bolso, né? Um dos problemas aí, o terceiro maior problema de um síndico é a despesa. Então a gente tem comunicação, manutenção predial e despesa. Porque se você aumentar muito a despesa daquele condomínio, o condomínio vai falar, opa, o síndico está gastando muito. Se a gente não aumenta, a gente não investe. Opa, o síndico não está investindo. Né? Então, a questão do equilíbrio. E de buscar oportunidades de melhorias para você reduzir, inclusive, custos, por que não? Cara, é essencial. Né? Se você quer se destacar como síndico hoje, o que você busca? Uma área comum, linda, maravilhosa, um atendimento capacitado, comunicação e redução de custo. Porque ninguém quer morar num condomínio onde você não pode pagar, né? Então, e hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é a situação, o consumo, que é a água, luz e gás, já está batendo na porta da mão de obra, né, Silvio? Já é um dos maiores ofensores do caixa. É o maior custo. E como é que vocês conseguem nos ajudar nisso? Acho que é uma das perguntas mais essenciais para a gente, porque, beleza, vocês vão ajudar na segurança, a gente vai se comunicar, tudo isso é um ótimo caminho, né, na manutenção predial, mas a redução de custo é um fantasma, né? Sim. E eu não digo nem só reduzir, ou pelo menos manter, né, ô Silvio? Eu vou aproveitar, vou dar a deixa talvez, porque assim, eu como consumidor escuto, e não tenho isso aferido, que o gás de cilindro, o gás de bobtail, que eu chamava, né, ele é mais eficiente que o gás de rua, o gás encanado. Não sei se estou certo ou errado, mas só dando a deixa para talvez você trazer uma resposta para a gente, porque o que o Rafa trouxe. É solução para o síndico, né? Esse papo para síndico é justamente para síndico entender o jogo, né? Um dos diferenciais aí, falando do gás de cilindro, do gás de LP, a gente faz a central e monta de acordo com as características do cliente, do equipamento do cliente. Então, você já garante ali que você faz uma rede, uma instalação econômica, viável para o consumo específico daquele prédio, daquele condomínio, daquela central. Então, a gente garante a assertividade no produto que a gente está colocando. E aí vem uma parte nossa de trabalhar com produtos homologados, de alta eficiência, com prestadores qualificados para o projeto. Então, cada projeto ele é específico para aquele cliente, para aquele consumo, para aquele dia a dia. O gás de LP
ele já apresenta vantagens contra o GN em alguns pontos, contra o gás canalizado, em alguns pontos como 30% mais do poder calorífico. Então, 30%? 30% mais de poder calorífico no GLP. Então, ele é um gás com maior queima, uma maior propulsão. Isso garante uma maior eficiência ali na produção. Então, estou correto na minha linha de raciocínio. Exato. Você já tem uma redução ali no consumo. Outro diferencial grande é que a gente tem um estoque dentro do cliente que gira em torno de um mês de consumo. Então, você garante que você está resguardado ali por um mês, você tem um estoque interno, então não tem o risco de uma manutenção emergencial, um evento fora do prédio, impacte no consumo, você toma um susto e não tem ali um estoque. E acontece muito, viu? A interrupção de serviços do gás encanado acontece muito. Falando de uma cidade igual São Paulo, com volume de obras, a gente corre o risco de pelo menos ter uma manutenção. Eu vejo 2 interrupções por ano, eu sofro, ou sofria nos condomínios, por conta de alguma obra, algum problema, alguma perfuração. Talvez no meu caso, pela região que eu de atuação, eu não tenho esse sentimento tão... Mas eu acredito que a gente tem interrupções, mas talvez não nesse nível. Mas é uma solução que realmente, só de ser 30% mais eficiente, é um número muito significativo. Eu uso menos gás e aqueço mais, né? É bem bacana isso, porque a gente vê esse tipo de problema ocorrer, né? A gente tem a gente vive esse problema. A gente sabe da pressão do gás, que é pouca às vezes. A gente tem aí problemas o que a gente tem de vazamento, eu sei que na área que você atua, não. Então a gente vê bastante esse problema, mas em relação à redução de custo, né? Eu acho que é uma solução que o síndico precisa. Eu não quero reduzir o custo em 50% da taxa condominial para o morador, é impossível. Mas se eu tiver uma eficiência energética e uma redução de custo e puder apresentar isso, olha só, é comunicação, é redução e melhoria da performance. É fato que o gás que vocês utilizam em relação ao gás encanado, ele te dá uma redução de custo na conta mensal perceptível? Sim, com certeza. Hoje o gás GLP ele traz uma redução perceptível na conta de luz, justamente pelos pontos que a gente apontou de ser uma central específica para aquele cliente e ter um controle e um acompanhamento das manutenções do produto que já tem um poder calorífico maior. Então, a especialidade do produto faz com que a redução na conta mensal do cliente, na ponta. Agora uma preocupação, Glau, uma preocupação, o que a gente traz aqui nos nossos produtos e serviços do Síndico Lab é exatamente a solução para o síndico profissional, né? Como que a gente facilita o dia a dia dele, como a gente melhora a performance. Precisamos disso. O que a gente entrega para o mercado ter uma performance maior, com maior adesão dos moradores, com maior contratação dos síndicos profissionais. E é uma pergunta que sempre acompanha o nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma modificação para cilindro. É isso, né? Cilindro. Isso. A segurança. Os síndicos, eles têm um pouco de receio, né? De colocar um cilindro. E a gente queria entender um pouquinho como que a gente faz essa manutenção, essa implantação. Ok. A equipe de instalações da Supergasbras faz a captação e naquele momento da visita já se inicia um estudo com um projeto especializado para aquele cliente. Então a gente segue todas as normas da ABNT e monta uma central dentro do cliente com os afastamentos de segurança, tudo que é necessário para que se tenha uma central segura. O cilindro ele é abastecido por uma equipe especializada da Supergasbras e que aí vem uma segunda vantagem. A todo momento do abastecimento tem uma equipe técnica da Supergasbras que vai no condomínio e além de abastecer ele faz um checklist completo da central. Então ele verifica vazamento, ele verifica magnetron, ele verifica as instalações do cliente, o ambiente para que não se use, às vezes coloca um material lá dentro, um lixo, alguma coisa que não poderia, orienta a instalação, orienta o síndico, orienta a equipe do condomínio. Então a gente tem um contato com o cliente mensal e acompanha a qualidade e segurança muito da próximo, central. incrível. Você vê que diferencial? Vai verificar se a comunicação visual que é necessária por norma está lá fixado ou não. Exatamente. Eles fazem uma manutenção mensal, preditiva em todo abastecimento. Exato. 100% do abastecimento. E ali ele tem a oportunidade, o motorista, né, no momento do abastecimento, ele marca
isso já cai direto para um time de instalações que é orientado a fazer o atendimento aí de imediato se tiver qualquer ponto dentro da central. Então vocês acompanham mensalmente a nossa manutenção preditiva em relação ao abastecimento de gás. Exatamente. Então ele dá um cheque 100% na central. Então, Cara, isso para mim é um diferencial. Agora, outra preocupação, que eu acho que, né, quando a gente fala de mudança de sistema, o que me garante o abastecimento? Porque eu corro o risco, por exemplo, a empresa de cilindros, a Supergasbras, não fazer o meu reabastecimento? Como é que é essa tecnologia? Vocês têm alguma coisa que... a gente tem um sistema moderníssimo aí de rotas e abastecimento. Então, a nossa equipe é uma equipe de logística especializada que cuida da logística central, que faz todo o abastecimento e as rotas dos caminhões. Então, a gente garante 100% aí do abastecimento. Tem medo de ficar sem gás, né, Silvio? Não tem. Nossa, Não, aí... Mas a gente tem, né? A gente tem, mas Nossa, o sistema... Quando acaba um gás, por exemplo, tem um vazamento. Não, e o Glauco comentou, né? Você já tem um estoque ali dentro. Quer dizer, se ele falhar hoje, mas você tem um estoquezinho de alguns dias, algumas semanas, Exatamente. para ele poder repor. Com antecedência ali na programação do cliente. Para poder fazer diferente de alguma coisa que você depende da rua, né? Você depende do encanamento. É isso que eu ia falar. A gente fica menos dependente com cilindro do que com gás encanado. Porque o cilindro está controlado no meio ambiente. O gás encanado não. Eu já tive aí obras de prefeituras, eu trabalho com várias prefeituras, né? Assim, eu trabalhava com condomínios em várias prefeituras pequenas ao redor de São Paulo. Qualquer obra parou o abastecimento. Um acidente já parou o abastecimento. E aí que entra um negócio muito legal, cara. Os vazamentos que a gente tem é sempre ali próximo do medidor de outras empresas. Parou ali, eu tenho que me mexer, eu fico o dia inteiro sem gás. Eu tenho algumas pessoas aí que a gente faz uma consultoria para síndicos, e tem uma síndica que chama Thalita, na Raposo. Ela teve um problema no medidor, um vazamento ali, bem ali. Foi 2 dias sem gás. Uau. Você imagina uma torre com 120 apartamentos. É uma loucura. Sem gás. Eu tive uma vez um episódio, mas não foi por falta de gás, quer dizer, faltou gás nas unidades privativas, mas não foi por culpa da concessionária, e sim porque uma unidade dos 400 ligou o aquecedor e o instalador, ele quis economizar o instalador, e ele pegou o pedreiro que estava botando a bancada de granito, e para não pagar a taxa do instalador do aquecedor, e ele inverteu, botou água na tubulação de gás. Mas acontece tanto. Foi na pandemia, foram 3 dias. Nossa. Isso porque a construtora entregou os pontos plugados na parede com adesivo. O que é água quente, Claro. água fria Óbvio. e gás. Mas aí está na moda, o pessoal troca o revestimento, perdeu-se a anilha, né, o adesivo, e aí o cara economizou ainda a instalação. 3 dias na pandemia, todo mundo dentro de casa, sem água quente e sem cozinha para cozinhar. A água ela vai até o subsolo. E aí você tem que tirar aquela água e soldar o tubo. E pra Expurgar, e para expurgar. E nesse condomínio foi mais complexo, porque é um condomínio de 3 torres, a água saiu da torre e foi na rede da outra torre. Certeza. E quando a gente achou que tinha expurgado, fizemos testes, contratamos uma empresa homologada, o proprietário da unidade teve um prejuízo gigantesco. Aliás, deve ser meu inimigo até hoje, porque eu imputei a ele todas as responsabilidades. Esse é um ponto que o gás, e o gás do GLP, voltando, né, ele tem uma facilidade para o controle. Hoje na Supergasbras, todas as instalações saem com telemetria. Então, é um equipamento que monitora 100% do nível do seu tanque. Isso é legal. Ele embasa para a equipe de logística fazer as rotas. Então, a gente tem ali o histórico do consumo do condomínio no período. Então vocês à distância sabem exatamente o momento que a gente quanto precisa. tem de gás. A gente não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar, o abastecimento é feito automaticamente de acordo com o sistema. Isso facilita que a gente pode identificar um consumo elevado, um consumo reduzido, e entrar em contato com o cliente. Olha, Me permite, a gente poder fazer Rafa, uma fazer uma verificação. pergunta para o Glauco. O pouco que eu entendo, o gás encanado ele é mais leve do que o gás encilidrado, não sei se esse é o termo, não sei se procede ou não. E se procede, como fazer? Porque o gás, se ele é mais pesado do que o ar, ele vai sempre tender a ficar mais na região mais baixa. E as ventilações permanentes que nós temos nas residências, nos projetos, né, seja no envidraçamento de uma área de serviço ou mesmo no envidraçamento da sala, da varanda, a ventilação ela é alta. O gás natural, por ser mais leve, ele sobe e vai vazar por ali. E se uma dúvida minha, se o gás de bobtail, de cilindros, ele é mais pesado, ele não tende a ficar na região mais próxima ao piso da unidade, e aquela ventilação superior talvez não seja
eficiente para que o gás que possível vazar ecoe? O gás ele é mais pesado, justamente porque o poder calorífico dele é maior, né? Então tem a vantagem de poder calorífico maior, é um gás mais pesado. Mas a central já é montada para que a gente tenha um vazão em caso de vazamento. O ponto principal é que a queima, aquela chaminé ali do aquecedor, ele é para o monóxido de carbono, não é para o gás. Então serve tanto para o GN quanto para o GLP. A exaustão é feita por monóxido de carbono do ambiente. O gás ele fica retido ali, é feita a queima completa dentro do queimador. Então, somente pelo funcionamento do equipamento a gente não tem risco nenhum na instalação. Legal, bacana, é bom saber. Então, pessoal, assim, nós três aqui somos de modalidades diferentes, mas a gente converge no seguinte: a gente precisa melhorar essa prestação de serviço, a gente precisa reduzir esse custo. E a gente precisa aumentar, sim, esse poder calorífico. Por quê? Os equipamentos também têm um problema em relação à qualidade, né, da chama que eu tenho ali. Os próprios alimentos também. E a gente tem aí, acho que, condições de entender que o gás provido por vocês, ele tem mais qualidade, seja no meio ambiente, seja na redução de custo. E queria que você desse aí algumas dicas para o morador, já que você é especialista nisso, identificar um problema no seu aquecedor, por exemplo. Como é que o morador pode identificar? Como é que o síndico pode ter esse conhecimento? Fala, olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, porque às vezes nós não somos especialistas, né, em gás. Não. Nesse sistema. Sim. Como é que o morador pode? Como é que o síndico pode falar para o morador? Falar, vou te ajudar. Será que a ideia da espuminha que a gente usava desde criança funciona? A buchinha, Enfim, acho que essa é a tua pergunta, exato. Né? A minha família tem parte de família do Rio de Janeiro, né? E lá é tradição, né? O botijão dourado e a buchinha, né? E a gente entende que um vazamento ali, só que agora os sistemas ficaram mais complexos. Então, como é que a gente pode identificar um problema no nosso aquecedor, um problema até de vazamento nos andares? Qual que é o maior indício? A gente precisa dessa informação, né? E eu vou emendar a tua pergunta, porque o Glauco depois já emenda na resposta, que é uma preocupação minha, que eu já tive episódios desse tipo. Você falou de como a gente pode ou não verificar o sistema, a parte de instalações até o aquecedor. E como verificar se o exaustor, o chapéu chinês, a chaminé que cospe o gás carbônico não está com problema, seja no tubo corrugado ou mesmo no chapéu chinês. Porque se ele tiver com problema, os gases do gás carbônico vão ficar dentro da unidade. Isso pode causar não só doença, como acho que talvez até fatal, né? Exatamente. O primeiro ponto é que o consumidor, né, o nosso cliente, o morador, ele tem que ter o canal para onde recorrer em caso de identificação de algum ponto. Então, falando do Supergás Brás, é 24 horas, todos os condôminos e o síndico recebem ali a orientação. Se tem uma dúvida, está desconfiado de qualquer ponto que seja, liga na nossa central que eles vão dar toda a orientação. E a orientação é específica para o cliente. Se ele pode ventilar a área, se não, se evacua, se mantém, se dá para fechar a central. Então, cada cliente recebe a sua orientação em caso de verificação. E a nossa equipe imediatamente inicia o deslocamento para poder fazer atendimento. Então, o primeiro ponto é ter uma equipe 24 horas que não só dê situações e respostas genéricas, mas dê um atendimento diferenciado para o cliente, porque é diferente cada situação, cada equipamento, cada situação. A espuma funciona, principalmente no dourado. Você coloca sabão e água e você consegue ver ali se aumentar as borbulhas que você tem um vazamento. Então, é um item que funciona e funciona bem. Obviamente, a nossa equipe especializada, que a gente já recomenda, quem são os parceiros que são especializados, certificados em cada tipo de equipamento. Eles têm outros equipamentos, testes de tanqueidade, equipamentos com detecção, que vem a concentração, então eles fazem uma verificação muito mais completa. Mas, inicialmente, o próprio morador pode ali ter a preocupação, é o que você falou, né? O morador tem que ter confiança em cuidar do patrimônio dele, em se atentar à manutenção, em buscar empresas especializadas de referência. Mas eu acho que o que você falou é muito importante que fique claro para os síndicos, que a gente possa divulgar de alguma forma, e claro, deve ter condôminos também assistindo aí, a rede de vocês aí abrange muita gente, as administradoras.
a importância de se fazer a consulta ao especialista. Você disponibiliza um telefone 24 horas por 7, na dúvida, liga. Porque a gente vai tomar uma atitude, tem gente que quer testar se tem vazamento já com fogo, né? Deixa eu ver se está vazando aqui. Eu vou riscar um fósforo. Não, sim, você falou de ventilação, se ventila mais, não ventila mais, se tem que fechar o registro geral ou não. Não acionar interruptor. Não acionar interruptor. Não acionar nada que possa dar faísca. Então, essas orientações fundamental. Personalizadas. E de verdade, gente, não custa nada pegar o telefone e ligar, né? Então... E o que chamou muita atenção também, de verdade, que é uma coisa que a gente sente muito falta nos nossos síndicos profissionais em São Paulo, é essa comunicação. É falar, olha, morador, pode ter problema aqui, faça isso, ligue para essa empresa, bato de novo nas duas teclas, né? Comunicação e redução de custo. Exato. Porque é o que... E segurança, hein? E segurança. Sim. A segurança é um item, ele é tão primordial que se não tiver, a empresa já nem estaria ali. Mas a segurança é tudo. Mas a comunicação e a redução de custos, para nós síndicos, é um resultado... Às vezes é um momento só de tranquilizá-lo. Exatamente. O morador quer fazer uma obra. Isso. E ele acaba tendo medo da obra por falta de informação. Ele pode entrar em contato, olha, vamos fazer a obra. A gente orienta, explica quem pode ajudá-lo, como dimensionar uma rede para que seja assertivo ali. Então, como fazer os testes fazer de forma homologada, para que tranquilize, claro, primeiro ele, morador, usuário da unidade, e para deixar o síndico e a comunidade tranquila, né? É um teste de tanquedade, botar a rede, pressão na rede, a norma é normatizado esse teste, né? E agrega valor ao imóvel dele. Ter uma rede, fez uma obra, ele tem uma rede lá, estanque, com certificação, com uma empresa especializada, sem dúvida agrega valor à estrutura dele. Então, desmistifica que, né, o medo versus segurança, né? Então, ele está seguro, ele pode ligar. Às vezes pode ser só uma dúvida e a gente responde rápido ali, encerra. Às vezes ele quer uma visita, a gente consegue a visita e a equipe vai lá e faz toda a orientação. A gente vai trazer um síndico aqui, o síndico Cláudio, amigo nosso, está fazendo um curso aí com a gente, você deve ter conhecido ele. Ele conseguiu uma redução muito expressiva, 25% com a troca pelo sistema que vocês oferecem. E também a gente estava debatendo a questão, que eu acho que é a última dúvida que eu vou passar para você aqui, sobre o aterramento dos cilindros. É possível? Sim. A central ela tem que seguir todas as normas técnicas no momento da estrutura. Legal. Então, dentro da norma tem todas as especificações de aterramento, sinalização, afastamentos. Então, a Super, na hora que monta a central, Supergasbras garante que ali segue todas as normas de aterramento, de afastamento, de instalações elétricas e tudo que é necessário. Legal esse estudo, né? A gente tem a certeza que existe segurança no sistema, né? Pessoal, a gente queria agradecer aqui a participação do Glauco, especialista em manutenção e gás, e Silvio Levi, que dispensa apresentações, mas pessoal, a gente conseguiu hoje mostrar aí um pouquinho mais de informação, conseguiu melhorar o mercado, conseguiu ajudar o síndico nessa busca, né, pela performance e valorização do patrimônio e com certeza captação de mais clientes com isso. E o gás é essencial para o nosso conhecimento, para o nosso dia a dia, quesito segurança, valorização, redução de custos. É isso aí. Então, Glauco, Silvio, obrigado. Se quiser se despedir da nossa audiência, aí um pessoal, em sua maioria síndicos e síndicas. Rafael, eu que agradeço a você, ao Síndico Lab, parabéns pelo Papo para Síndico. Muito legal. O síndico só tem a ganhar muito conhecimento com essa série que vocês estão trazendo, muito importante para o mercado, né? A gente costuma dizer há alguns anos, a gente tem falado disso, a gente está querendo subir a régua do nosso mercado. Exato. Como um todo, e nada como transmitir conhecimento, ainda mais vocês trazendo especialistas aqui. Não, e um parceiro desse tamanho, né, Silvio? A segunda maior empresa do mundo. 76 anos de vida, não é qualquer uma, hein? Não, e ele tem muita bagagem, tem muito conhecimento, tem muita infraestrutura. A gente visitou recentemente a planta de Mauá, a gente ficou de boca aberta com o tamanho daquilo, a gente não tinha visto algo, né? A gente não tinha visto algo com aquele tamanho, com aquela estrutura, com aquela tecnologia. Então eu queria aí agradecer, Glauco, o seu tempo. Obrigado. Por esse convite que a gente fez para vocês. A gente trabalha aí e vê o desenvolvimento de algumas empresas que investem no nosso setor condominial, que é importante. Não são muitas empresas, mas a Supergasbras é uma delas. A gente queria agradecer vocês por os eventos, acompanhamentos, conteúdos, toda a ajuda que vocês dão para o mercado condominial. Eu falo que a Super é do mercado de energia
e de clientes. Então, a gente vai continuar buscando bem-estar, fornecendo energia e segurança para os clientes. Então, qualquer um está habilitado para poder nos acionar, para a gente acompanhar, ajudar que tenha segurança na instalação, que tenha bem-estar dentro do condomínio, né? Então, síndicos e moradores estão 100% aí resguardados e apoiados pela gente do que for necessário.